Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula comigo, Dr. Fernando Scremin. Separei um tema um tanto quanto polêmico, mas necessário, diga-se de passagem, né? Vamos aprender aí como dar tchau ao prazol. E, na verdade, eu acho que o mais importante é o porquê, né, devemos dar tchau. Um protocolo que eu chamei de Goodbye Prazol 2.0, né? Eu sei que o nome acaba chamando bastante a atenção, mas o objetivo aqui não é a gente, como é que eu posso dizer, né? Chamar a atenção para os omeprazóis, pantoprazóis, lansoprazóis, mas o nosso objetivo é mostrar o porquê, né? A importância, muitas vezes, de prestar mais atenção nesses produtos, né? O que está acontecendo, o que não está acontecendo e por que a gente deve prestar mais atenção. Não vou falar que um medicamento é ruim, tá? Porque às vezes a gente precisa, né? Numa, numa úlcera gástrica, mas o grande problema que eu vejo aí em relação aos prazóis é o tempo de uso desses produtos, né? Então, não significa que o omeprazol, por exemplo, é um vilão. Ele pode ser usado como medicamento, sim, quando bem indicado, ele pode ser fundamental. Tem um slide que eu botei até aqui que eu não gosto muito da saúde funcional, que é do 8 ao 80, né? Da medicina integrativa, que é do 8 ao 80. Muitas vezes a gente precisa, tá? Um protocolo, por exemplo, que a gente trabalhou uma paciente esses tempos atrás com candidíase de repetição, já citei em várias aulas aqui, a gente fez uso do fluconazol. Por quê? Porque eu precisava de um antifúngico além do que já vinha sendo utilizado, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar, então não dá para ser 8 ou 80, né? Então, o problema que eu vejo é quando um tratamento começa com uma indicação, até uma indicação bem feita, com um objetivo, com um tempo definido de 14 dias, e ele passa a ser usado por anos, sem reavaliação, né? O que acontece? O paciente começa a pegar no postinho de saúde e aquela receita só vai sendo revalidada e pronto, né? Então, aqui está o ponto central dessa aula de hoje, né? O ácido do estômago não existe por acaso. Ele faz parte da nossa fisiologia. Então, em vez de simplesmente desligar a produção do ácido, por que a gente não para entender um pouco mais sobre o porquê esse estômago está doente, né? E como desligar esse alarme de incêndio sem, vamos dizer assim, sem procurar onde está a fumaça. Eu não posso desligar o alarme de incêndio sem procurar onde está a fumaça. Então, simplesmente eu vou lá dar um prazol para tirar a queimação do estômago. Só que o silêncio dessa queimação não significa em nada que o problema foi resolvido. Ou muitas vezes ele está sendo prejudicado. Porque o que acontece? Quando eu inibo uma bomba de prótons, eu estou mantendo todo o resto da fisiologia. Por exemplo, uma gastrina continua sendo produzida. Então, é essa mudança de raciocínio que eu quero propor hoje. Menos foco apenas na supressão do ácido, mas mais foco em proteger a mucosa, em corrigir a causa e a recuperação da fisiologia gástrica. Então, não é apenas só tirar o prazol, né? É devolver ao estômago a capacidade de se curar. O paciente, muitas vezes, o que acontece com esse paciente, né? Ele não consegue mais viver sem o prazol. Vamos falar em omeprazol, por exemplo, né? Eu tenho pantoprazol, lansoprazol, né? Esomeprazol. Esse aqui, por exemplo, é um ciclo muito comum. O paciente tem queimação, começa o prazol, melhora depois de meses ou anos, tenta parar e os sintomas voltam, muitas vezes até mais intensos, né? E o que ele acaba pensando? Ó, está vendo?
Eu preciso muito desse omeprazol. Então ele volta. Então a queimação, o omeprazol, melhora, tenta retirar, piora e volta ao omeprazol. E isso perdura por anos. Mas nem sempre essa piora significa que a doença ou a causa inicial voltou. Por quê? Porque quando a gente bloqueia a produção do ácido estomacal por muito tempo, o organismo tende a compensar. E esse bloqueio, tá, da bomba de próton, dentre outros mecanismos, tá? Vamos dizer assim, né? Ah, o inibidor de H1 é lá do começo, dos primeiros, não tinha tanto problema. Esses mais modernos, mais específicos, quanto mais específico eu vejo mais problema. Então, aumenta, por exemplo, a gastrina. Quando o medicamento é retirado, o que que acontece? Como a gastrina está aumentada, existe uma hipersecreção de ácido, dando o que a gente chama de efeito rebote. Daí o que que o paciente quer fazer? O paciente ele quer voltar a tomar. Imagina uma mola que eu comprimi uma mola. Quando eu solto essa mola, o que que ela vai fazer? Ela vai responder rapidamente, com mais força, até ela voltar a estabilizar. Por isso, antes de simplesmente voltar ao omeprazol, a gente precisa fazer uma pergunta. A doença continuativa ou parte desses sintomas é consequência da retirada da supressão? Quando eu falei que eu coloquei um slide, né, do 8 a 80, eu coloquei, porque a gente precisa ter um certo cuidado, né? Quando eu falo dessa medicina do 8 a 80, eu particularmente eu não gosto, porque se eu chegar com muita dor, vamos dizer, uma crise de enxaqueca terrível lá no hospital. Eu não vou querer uma injeçãozinha de Dramin com um Tramadol, com. Vou, por quê? Porque vai melhorar aquele momento. Mas, claro, eu vou investigar a causa da enxaqueca, que provavelmente está relacionada ao glúten, certo? Então, pontualmente na dose certa, no tempo certo, um medicamento pode ser bem-vindo no tratamento. Então, eu digo, né, eu coloquei até esse outro slide dizendo que o prazol não é o vilão, porque o que que acontece aqui? O título, né, quando eu trouxe o título do Goodbye Prazol, ele pode dar a impressão de que a gente quer transformar o omeprazol em um vilão, e não é isso, tá? Os inibidores da bomba de prótons são medicamentos que, quando bem indicados, eles podem sim, tá? Auxiliar na redução, né, no aumento do pH gástrico, auxiliar na cicatrização de lesões, tá? Prevenir complicações importantes, mas o problema é outro. O problema é o paciente tem um sintoma, recebe um prazol e a partir daí a receita vem sendo renovada por anos. Esse é o grande problema. Ou nem renova a receita, né? Vai na farmácia e compra. Compra lá a quantidade que quiser. Se for numa grande rede, vai lá e compra ainda 6 caixas na promoção. Isso é mais barato do que comprar uma por vez. Então, o prazol, a gente tem que entender que ele é como um extintor de incêndio. Eu posso usar ele para apagar o incêndio. Só que eu não vou ficar lá apertando o extintor sem ter fogo, certo? Por isso, a gente precisa voltar à pergunta mais importante, que é: qual foi a indicação? O foco é usar com inteligência. Se a situação continua, a gente mantém o prazol, eu entendo que eu devo investigar, né? Investigar a causa raiz, que é o que a gente mais faz na saúde funcional e na saúde integrativa, tá? E quando que não é um goodbye prazol, né? Tem alguns casos que as diretrizes médicas, por exemplo, da AGA, ela fala que em casos de esofagite erosiva, úlcera esofágica, estenose péptica, um esôfago de Barrett, eu vou manter tratando.
Vou manter tratando ou será que eu tenho alternativas menos prejudiciais? Porque aqui eu só faço o quê? Uma supressão ácida. Eu não faço mais nada para cuidar da saúde do estômago. Eu só faço simplesmente uma supressão ácida. Então, a gente pode reavaliar, pode cuidar desse paciente de outra forma. Mas, nesses casos mais graves, a gente precisa entender que existem diretrizes, tá? Essa diretriz é bastante interessante porque ela fala da desprescrição. Casos que eu posso desprescrever o omeprazol. Tá? A gente vai falar disso mais para frente. Mas eu vou trazer um exemplo de um caso clínico aqui. O que que acontece, né? Um paciente, tá? Será que ele ainda precisa do omeprazol, do pantoprazol, do lansoprazol, do esomeprazol, tá? Porque o que acontece? É um paciente que vinha com uma dor persistente no joelho, fez uso de anti-inflamatórios não esteroidais, fez ciclos de corticoide, durante o tratamento começou com azia e queimação, provavelmente como efeito colateral dos anti-inflamatórios não esteroidais. Foi prescrito para ele um omeprazol 20 miligramas por dia. Apresentou melhoras dos sintomas. E lá se passaram 6 meses. A dor melhorou, né? Não estava mais com problema articular, não usava mais anti-inflamatório ou corticoide. Só que assim, enquanto usava omeprazol, não tinha queimação. Nunca teve úlcera gástrica, nunca teve sangramento digestivo, né? Não tinha disfagia, não tinha perda de peso, não tinha anemia, tá? Que seriam sinais de alarme, né? No caso de uma gastrite ulcerativa, por exemplo, certo? Qual é o grande problema aqui? O omeprazol continua sendo utilizado. Seja na prescrição ou não, esse paciente de 40 anos, ele continua utilizando o prazol. Por quê? Porque ele disse que quando ele tirou a medicação, voltava a queimação. Isso é um efeito rebote. Por isso que a gente chama de goodbye-prazol, porque eu vou preparar esse epitélio estomacal, porque eu não falo só de um epitélio que produz ácido clorídrico. Eu tenho um epitélio que produz mucosa. Uma mucosa que é rica em bicarbonato, que neutraliza o excesso de ácido clorídrico, que faz a proteção da mucosa estomacal. E pasmem, quando eu estou usando por longos períodos, existe uma tendência à atrofia desse epitélio. Então, em vez de eu estar fazendo bem para a saúde, eu estou fazendo mal para a saúde. É um paciente com estômago de velho, porque está tomando omeprazol por longos períodos, sem pausa, tá? E daí eu posso fazer a desprescrição? Posso, né? Por que pensar em uma desprescrição nesse caso? Ele parou com o uso dos anti-inflamatórios, ele melhorou da azia e da queimação epigástrica, certo? Então o fator agressor foi retirado. O omeprazol continua? Não, não continua. Só que, como ele já usou por mais de 6 meses e teve um aumento na produção dos outros mediadores de produção de ácido clorídrico, uma gastrina, por exemplo, como existe uma certa alteração da mucosa gástrica. Por quê? Mucosa gástrica é igual à sola do pé e da palma da mão. Quanto mais eu uso, mais grossa fica, não é? Porque está tendo atrito, está tendo desgaste. Como eu não tenho ácido clorídrico, o que, que acontece com esse revestimento do estômago? Ele vai diminuindo a espessura. As células não precisam mais trabalhar. Então, sempre que ele volta com o omeprazol,
ele aumenta o pH do estômago. Ele para o omeprazol, ele diminui o pH estomacal. E isso dá esse efeito rebote. Então, se o motivo que levou à prescrição não existe mais, por que o medicamento continua? Eu posso sim fazer a desprescrição. Isso tudo, claro, documentado no prontuário médico. Tudo documentado no prontuário médico. Eu não estou retirando um medicamento. Eu estou reavaliando a indicação desse medicamento, tá? Mas a gente precisa voltar um pouquinho antes da história dos prazóis aí, né? Antes do prazol a gente tinha o quê? Um estômago. E hoje a gente só fala do omeprazol, dos prazóis, né? Então, a gente precisa voltar a entender o estômago. Até mesmo porque, pensa aqui comigo, ó, o ácido clorídrico estomacal, ele não é um erro da natureza. Deus, o Criador, quem vocês queiram que, né? Por que que tem ácido clorídrico ali? Principalmente para auxiliar no processo de digestão, para auxiliar na absorção de minerais, de vitaminas, como vitamina B12, por exemplo, que precisa do ácido estomacal, um pH extremamente baixo, para ativação do fator intrínseco. Então, o ácido clorídrico, tá? Antes de a gente pensar em bloqueio de ácido, nós precisamos lembrar que o ácido clorídrico não é um erro da natureza. Nós produzimos ácido porque ele tem função importante. Por exemplo, transformar o pepsinogênio, ativação do pepsinogênio, essa transformação do pepsinogênio em pepsina. A pepsina faz o quê? Faz cria, né, o ambiente, tá? Para iniciar a digestão das proteínas. A acidez também participa da biodisponibilidade de nutrientes. Eu preciso tirar o ferro do alimento. Eu preciso tirar a vitamina B12 do alimento. Eu preciso tirar o cálcio, magnésio do alimento. Para isso, eu preciso do pH gástrico, um pH em torno de 1 a 3. 1,4, 1,6 para ser mais preciso. Além disso, esse pH participa da sinalização. Sinalização o quê? De todas as outras etapas de funcionamento do trato gastrointestinal. Se eu não tenho uma acidez ideal, eu não vou nem liberar as outras enzimas digestivas. Ou eu vou ter uma baixa produção das enzimas digestivas. Então, guarda essa ideia para vocês. Escuta aqui, ó, presta atenção. Ácido não é sinônimo de doença. Ácido é fisiologia. O problema, na verdade, é quando ocorre um desequilíbrio. Esse desequilíbrio faz com que ocorra agressão, faz com que ocorra perda da mucosa. E é esse desequilíbrio que a gente precisa entender. Tudo na nossa vida depende do quê? De homeostase. Se a gente perde a homeostase do estômago, concorda comigo que eu preciso recuperar essa homeostase e não simplesmente bloquear o que está incomodando? O problema é o ácido ou a perda da homeostase do estômago? A perda do muco a partir da mucina, a perda do bicarbonato. O que está acontecendo nesse estômago? Então, ácido é fisiologia. O problema não é produzir. O problema é quando perdemos o equilíbrio, homeostase. Desequilíbrio é o fator mais importante relacionado. Então, vamos voltar a entender um pouco dessa fisiologia, dessa bioquímica que é importante. Aqui a gente tem uma célula do estômago, uma célula parietal, né? Que ela recebe três sinais principais para produzir
ácido. Histamina, gastrina e acetilcolina. A histamina, ela atua no receptor H2, gastrina no receptor CC, CCKB e acetilcolina no receptor M3. Então são três caminhos diferentes, mas todos convergem para o mesmo ponto final. Ativar o quê? A bomba de prótons. A bomba hidrogênio, potássio, ATPase. Certo? Para quê? Para que ocorra então a liberação. A liberação. Imagina que a bomba de prótons é uma torneira. Ela vai liberar o quê? H+ para dentro do estômago. Esse H+ se junta ao cloreto e no lúmen gástrico tem uma formação do quê? Do HCl, do ácido clorídrico. Só que o omeprazol não entra lá no receptor da histamina, da gastrina, da acetilcolina. Ele inibe justamente a bomba de prótons. Por isso que ele é tão eficiente. Independente do que aconteceu, a ideia do omeprazol é o quê? Fechar a torneira da secreção ácida. E isso é importante por quê? Porque quando a gente mantém essa torneira fechada por muito tempo, o organismo pode criar mecanismos compensatórios. O que é isso, Fernando? Que mecanismos compensatórios podem ser criados? É justamente isso. O nosso estômago ele não tem que estar em homeostase, tá? O que acontece? Quando eu tenho um estômago que convive com substâncias agressivas, tá? Agressivas é o quê? Eu aumentar, estimular a produção de ácido clorídrico, aumentar, estimular a pepsina, ou, por exemplo, ter uma infecção por H. pylori, ou naquele caso daquele paciente com uso de anti-inflamatório não esteroidal, álcool, tabagismo, refluxo biliar, estresse oxidativo. Doença gástrica não significa necessariamente ácido demais. Pode significar proteção de menos. Guarda isso daqui, ó. Proteção de menos. Porque o que acontece? Não é que eu esteja só aumentando a produção de ácido. Eu também estou perdendo os fatores protetores. Escuta aqui, ó. A doença no estômago, uma gastrite, uma úlcera, ela só aparece quando essa balança está desequilibrada. E daí, quando eu uso um anti-inflamatório, o que acontece com o meu estômago? Começa a doer, certo? Então, nem toda gastrite, nem toda úlcera significa que existe ácido demais. Por quê? Escuta, pode existir proteção de menos. Eu posso não estar produzindo muco suficiente. Muco vai fazer essa proteção aqui, ó. Mucina vai fazer essa proteção. Bicarbonato que está presente no muco para neutralizar o ácido clorídrico. Prostaglandinas anti-inflamatórias, um bom fluxo sanguíneo, uma boa capacidade de reparo epitelial. Assim como no intestino, eu posso ter alterações das junções celulares. Então, se o problema também é perda de proteção, talvez a estratégia, olha aqui, se o problema é perda de proteção, talvez a estratégia de só diminuir o ácido não resolva. A gente precisa também pensar em proteger e reparar a mucosa. Esse é um ponto forte dessa aula. Eu preciso proteger essa mucosa. Restaurar o equilíbrio é importantíssimo. E aqui está a barreira, né? Eu tenho, ó, as células parietais,
lá no meu epitélio. Eu tenho a presença de fosfolipídios de membrana que formam uma camada hidrofóbica protetora importante. Eu tenho bicarbonato, eu tenho o muco e eu tenho aqui o muco em gel superficial, né? Que daí a gente tem vários marcadores diferentes, mas um dos principais é esse MUC 5AC, que é uma barreira viscosa que captura partículas e micro-organismos, tá? Depois o muco, que é o MUC 6, é um muco mais denso, aderente, que forma a camada interna, certo? E o bicarbonato que vai criar esse microambiente que vai trazer a neutralidade. Então, as principais mucinas, MUC5AC e a MUC6, que ajudam a formar essa camada de muco que reveste e protege a mucosa. Então, dentro dessa barreira, a presença do bicarbonato, ele vai manter esse microambiente, tá, menos ácido, vai proteger o conteúdo do lumen gástrico. Então, pensa como se fosse uma capa protetora realmente. O ácido continua lá no estômago. Só que ele não está agredindo o epitélio, não vai causar úlcera, não vai causar gastrite, porque ele vai ter agentes de neutralização. Isso muda o nosso raciocínio terapêutico, porque talvez nem sempre a gente precise eliminar o ácido, porque a gente precisa recuperar a barreira que deveria nos proteger dele. Então, concorda comigo que se eu tomo um anti-inflamatório me dá azia, se eu tomo um álcool me dá azia, se eu como me dá azia, a minha barreira não está funcional. E o que que o prazol faz? O prazol só faz o quê? Inibe a bomba de prótons, tá? O prazol, quando ele está aqui ativando, ele faz uma ligação irreversível. Então, esse bloqueio diminui a secreção ácida. Na verdade, os prazóis, eles são profármacos, que eles vão gerar um outro composto que vai ter essa ação de se ligar irreversivelmente à bomba de prótons. Enquanto eu estiver dando prazol, ele vai estar bloqueando a produção de ácido clorídrico. Mas vocês já entenderam que esse não é o problema, certo? Qual é o problema? Lembra da nossa torneira? O problema não é fechar a torneira. O problema é que eu vou perder a proteção gástrica com o passar dos anos. E o grande problema que eu vejo é, a partir do momento que eu inibo essa bomba, eu reduzo a proteção. Eu reduzo isso daqui. Por quê? Porque eu aumento a produção de outras substâncias que não só o ácido clorídrico, principalmente a gastrina. E a gastrina vai fazendo com que ocorra o quê? Vai fazendo com que ocorra uma atrofia do epitélio gastrointestinal. Gástrico, né? Desculpa. Do epitélio gástrico. Fernando, e o que que acontece quando a gente toma omeprazol e deixa ele por muito tempo? Alterações fisiológicas, carências nutricionais, a qualidade de vida é afetada, tá? O corpo, com o passar do tempo, ele começa a se adaptar, ele não reavalia. Era para ser um tratamento só de uma semana e virou meses, décadas. E o que que eu digo? Que isso daqui vai levar a isso daqui, ó. Hipocloridria. E qual será o preço da hipocloridria causada pelos prazóis?
Tudo tem um preço nessa vida, né? Por quê? O que que muda, tá? O que que muda com a hipocloridria no ambiente gástrico? Aumento do pH, o ambiente fica menos ácido. Menor ativação de pepsina, alteração da digestão proteica, alteração da biodisponibilidade de micronutrientes e aumento da gastrina. Esse aumento é compensatório. Como? Eu tenho uma menor produção de ácido por inibição da bomba de prótons, eu começo a aumentar a gastrina como uma forma, uma tentativa de estimular. Então a hipocloridia não é apenas menos ácido, ela impacta na digestão, ela impacta na absorção, ela impacta na função da gastrina como um todo. Fernando, mas tem hipocloridria funcional? Tem também. Tem também. E a gente precisa entender que a hipocloridria não significa só menos ácido. Existe uma modificação de todo um ambiente fisiológico que depende dessa acidez. Sabe aquela pessoa com cheiro de cocô que vai no banheiro, não dá nem de entrar no banheiro depois que é insuportável? O que vocês acham que ela tem? O que vocês acham que ela tem? Aqui eu coloquei um slide brincando, né? Quando até o vizinho sabe que a digestão não vai bem. Proteína mal digerida, não aproveitada, vira festa para as bactérias. Aquele banheiro que ninguém consegue entrar depois. O que acontece? Proteína da alimentação, menos ácido, menos ativação de pepsina, proteínas mal digeridas chegando ao intestino grosso, eu tenho fermentação e proteólise bacteriana. Isso gera, por exemplo, substâncias que só pelo nome já dá de entender. Putrescina, de podre, cadaverina de cadáver. Fora os compostos sulfurados, tá? Dos aminoácidos, por exemplo, que vão ser fermentados, tá? E quando eu falo aminoácidos fermentados, a lisina, por exemplo, é quem dá origem a cadaverina. A ornitina dá origem à putrescina. Mas eu tenho outros aminoácidos, os que têm enxofre, metionina, cisteína, que vão liberar em compostos sulfurados. Vão formar os gases, o cheiro forte nas fezes, gases que podem ir além do banheiro. Então, será que é só ácido? Não, eu tenho que pensar nisso como um todo. E daí vem um termo que é importante, que é a hipergastrinemia. O que é a hipergastrinemia? Como eu reduzi a produção de ácido clorídrico, eu gero um feedback negativo que aumenta a produção de gastrina. Essa gastrina vai causar hiperplasias de células ECI, tá? E essa hiperplasia, ela vai ser por quê? Ela vai ser por uma resposta compensatória. Então, a redução crônica da acidez gástrica vai gerar a hipergastrinemia e isso vai gerar o quê? Vai gerar problemas futuros. Por quê? Porque se eu não tenho uma correção disso, tá? Eu vou ter um estímulo trófico dessas células ECL, que são as células produtoras de gastrina. Esse mecanismo, tá? Ajuda a entender por que que quando eu tiro o prazol, eu tenho tanta gastrina produzida que o ácido clorídrico vai fazer um efeito rebote, tá? Então, o que era para tratar, um prazol que era para tratar, ele na verdade está desregulando. Ele está gerando uma hiperplasia nas células ECL. E isso gera
uma alteração do tecido. Vai alterar muco, vai aumentar o risco de alterações do tecido, atrofia do tecido, vai aumentar o risco, por exemplo, se parar abruptamente e não ter o cuidado de ter uma úlcera. Mas não é só isso. O mesmo acontece com o desequilíbrio das vitaminas causada pelos prazóis. A gente vê a vitamina B12, por exemplo. Ai, Fernando, mas eu tenho paciente que toma prazol e não tem deficiência de vitamina B12. A maioria dos pacientes, mesmo não tomando prazol, tem deficiência de B12. Por quê? Porque o estômago não está saudável. O que eu vou mostrar para vocês do protocolo Goodbye Prazol acaba sendo quase que uma forma de recuperar a saúde gástrica de mesmo, tá, mesmo de pacientes que não estão usando prazol. Porque aqui o que acontece? O raciocínio é muito simples. Menos ácido, menos liberação da vitamina B12 dos alimentos, menor biodisponibilidade e possível deficiência de vitamina B12 a longo prazo. Ah, Fernando, mas tem fator intrínseco, tem tudo isso. Mas, claro, menos ácido, menos liberação de B12 do alimento, menor biodisponibilidade, possível deficiência a longo prazo. E o mesmo vai acontecer com ferro. A história não muda. O ferro que está no alimento, ele precisa ser, vamos dizer assim, solubilizado, que é o quê? Transformar o ferro mais 3 em ferro mais 2. Isso facilita a absorção pelo intestino. Quando a gente suprime o ácido por longo período, o pH do estômago aumenta. E o que existe na tendência? Deficiência de ferro. Não quer dizer que o paciente que está usando omeprazol vai ter anemia. Porque se for homem, por exemplo, o risco vai ser bem menor. Mas em mulheres o risco é maior. Então, encontrar uma ferritina baixa em um usuário crônico de prazol, olha, é quase que comum, tá? E se eu encontro uma ferritina baixa, pergunta para o paciente, está usando omeprazol? Há quanto tempo? Aqui é aquilo que eu falei do efeito rebote, ó, o equilíbrio. Quando eu aperto uma mola, que seria o uso do prazol, quando eu retiro o prazol, eu tenho um efeito rebote. Ao soltarmos a mola, que é a retirada do inibidor da bomba de prótons, ela dispara para cima, ultrapassando o ponto inicial. Por isso que dá hiperacidez quando tira o prazol. Porque dá esse efeito rebote. Não quer dizer que o paciente precisa de mais prazol. Significa que a fisiologia está procurando o ponto de equilíbrio. O que eu faço para tirar o prazol dessa vida, desse paciente? Eu vou dar o seu ponto de equilíbrio novamente. Aqui eu já mostrei, né? Mas baixo ácido aumenta a gastrina, adaptação fisiológica. Quando retira o inibidor da bomba de prótons, eu tenho uma hipersecreção ácida de rebote acima do nível basal, e isso pode durar uma, duas, 3 semanas. Então, o sintoma de queimação volta. Qual é a interpretação do paciente? Minha gastrite voltou. E ele volta com o medicamento. Esse é o grande problema. Só que, como eu já falei, eu posso desprescrever? Posso, desde que eu faça uma boa avaliação. E quando que a queimação não é hipercloridria? Esse é um outro ponto importante que a gente precisa falar. E eu preciso afirmar que com todas as palavras, nem toda queimação no estômago é hipercloridria. Gente, queimação no estômago não é diagnóstico. Por quê? Porque o mesmo sintomas pode ter inúmeras causas. Pode ser uma dispepsia funcional, uma dor, uma queimação sem lesão.
uma hipersensibilidade esofágica, percepção aumentada de dor ou queimação, pode ser uma hérnia no hiato, pode ser alterações motoras, motilidade, pode ser realmente uma doença estomacal, uma doença do refluxo, uma esofagite, uma gastrite, uma úlcera, H. pylori, tá? Muita gente tem H. pylori e que é o grande causador da queimação. Prazol vai ajudar a tratar H. pylori? Não. H. pylori eu posso usar monolaurina, posso usar um óleo de orégano, posso usar berberina, que vai ajudar a eliminar o H. pylori. E daí eu posso usar o protocolo do Goodbye Prazol 2.0 Turbo para fazer o tratamento junto. Se vocês quiserem, no material da monolaurina, tem a sugestão de protocolo para tratamento do H. pylori, sem usar bombas de antibiótico. É uma loucura, tá? Mas essa queimação pode ser vários fatores. E daí eu fico muitas vezes associando a hipercloridria. Então, está um erro de raciocínio muito comum, tá? Hipercloridria, ácido em excesso, hipocloridria, ácido em quantidade insuficiente. O paciente sente uma queimação, automaticamente o que a gente conclui? Tem ácido demais. Mas a queimação é só sintoma, não é medida de produção de ácido. Na hipercloridria, a gente tem uma produção excessiva de ácido, causada por outros fatores. Na hipocloridria, eu tenho uma produção reduzida de ácido clorídrico, que pode ativar, né, pode prejudicar a ativação da pepsina, pode alterar a digestão das proteínas, como a gente já viu. Só que o paciente diz: meu estômago queima. Só que queimação não é igual a hipercloridria, que é igual a prazol. A gente precisa entender a fisiopatologia por trás da queimação. Então, um exemplo bastante comum que é a queimação após comer. O horário acaba nos dando essa pista. Plenitude, empachamento, saciedade precoce, eructação, desconforto após a refeição proteica. Nossa, me dá uma queimação após a alimentação. Não, eu já acordo com o radiador queimando, borbulhando. É diferente. Provavelmente quem acorda já com azia, mas tem que ver, não é azia porque encheu o rabo de comida na noite anterior. Azia porque eu venho acordando todos os dias com queimação. Isso pode ser um sinal de hipercloridria. Só que nesse caso aqui, ó, dessa azia pós-comida, pode ter certeza. O meu palpite é de que é hipocloridria. Hipocloridria. Então, quando esses sintomas aparecem em conjunto, é importante a gente entender que isso pode ser um fator relacionado à fisiologia e não só que é hiperacidez. E a produção de ácido clorídrico, ela diminui com a idade? O gráfico desse livro da Ponel traz essa publicação, diz que com o passar dos anos a gente vai diminuindo a produção de ácido clorídrico. Tá? Eu digo que o que acontece? Com o passar dos anos, a gente tem alteração, tá? Alteração das células. E isso faz com que ocorra a diminuição
da produção do ácido clorídrico. Então, quando a gente olha para o gráfico, envelheceu, produziu menos ácido. Só que assim, eu posso ter um estômago saudável aos 60 anos. Sempre me cuidei, nunca fumei, nunca bebi álcool. Meu estômago pode estar ok. E a produção de ácido clorídrico estar ok também. Só que o que é mais comum? Mais comum é que, com o passar dos anos, uma gastrite atrófica, uma história de H. pylori, uma gastrite autoimune, o uso de medicamentos supressores de ácido vão levar a uma redução da produção de ácido clorídrico, tá? Então, isso é um fator que a gente precisa estar relacionado, certo? Então, não é só a idade, é como está o seu estômago. Vamos dizer que a idade do estômago, então, não a idade da pessoa. Envelhecimento e ácido clorídrico, então, não é tão simples assim. O aumento da idade é igual a uma diminuição aí do ácido clorídrico? Não obrigatoriamente, tá? Não obrigatoriamente, certo? Então, durante muito tempo foi repetida a ideia de que envelhecer significa automaticamente produzir menos ácido clorídrico. Mas hoje a gente sabe que não é tão simples assim. Então existem modificações. Com a avançar da idade, uma gastrite atrófica, um H. pylori, uma autoimune, o uso crônico de medicamentos, isso tudo vai levar a uma hipocloridria, tá? Então, é isso. É isso que a gente tem. Então, a nossa estratégia é trazer um goodbye prazol aí, né? Então, aqui nasce o protocolo, porque o protocolo ele visa controlar a agressão, proteger a mucosa, reparar a mucosa e favorecer a regeneração e recuperar a fisiologia digestiva. Só que para que eu atenda esses cinco pilares, muitas vezes eu vou precisar o quê? Desprescrever aquele prazol que vinha sendo usado por muitos e muitos anos. Uma das formas que eu tenho de controlar a agressão, de proteger a mucosa, claro, sempre buscando algo de forma natural. Esse até é um produto que é assinado, né, pelo Dr. Murilo Pereira, tá? Gastro Shield. O que é o Gastro Shield, Fernando? É o extrato padronizado da Crudânia tricuspidata. É uma planta, tá? Uma planta aonde foi preparado um extrato padronizado. Essa planta é muito utilizada já na medicina tradicional chinesa, né? Na Ásia de forma geral, tá? Por sua propriedade gastroprotetora. Só que acontece, ela controla a agressão. O que quer dizer isso, Fernando? Ela modula a secreção ácida através da ação em receptor H1, tá? Então ela age no receptor de histamina. Ela não bloqueia toda a cascata de produção ácida. Ela tem ação antimicrobiana contra H. pylori. Ela tem ação anti-inflamatória. Lembra que eu falei da questão das prostaglandinas anti-inflamatórias que diminui a produção? O estresse oxidativo, que também é um problema, também vai atuar nessa fonte. E o mais legal é que não é só o controle da agressão, ela faz a proteção da mucosa. E tem estudos que mostram o aumento do muco, melhora da produção de bicarbonato, tá? Isso vai gerar uma favorecer a cicatrização. Então, Gastro Shield é o nome do produto, tá? Então, o primeiro mecanismo dele é controle da agressão. Tá aqui o estudo, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, mas ele age no receptor de histamina, tá? Eu falei H1, é H2, tá? Desculpa. H2, bloqueio funcional do receptor. Ah, Fernando, mas isso vai ser igual a um prazol?
Não, não. Por quê? Tá? Porque ele não age só diminuindo o ácido clorídrico. E essa diminuição do ácido clorídrico, ela atua por várias vias, que é modulação da MPK ciclase, que vai ser diminuída, intracelular, que vai fazer uma sinalização na célula parietal e vai diminuir a secreção ácida. Então, esse controle é muito mais brando do que um controle feito por um prazol na produção do ácido clorídrico. E não é só isso, ela faz o fortalecimento da barreira da mucosa. Aqui está o outro estudo mostrando que aumentou significativamente a expressão da MUC 5AC e da MUC 6, principal mucina da mucosa. Então, uma camada de muco mais protetora, tá? Por quê? Pelo mesmo mecanismo que diminui a produção do ácido clorídrico, ela também estimula as mucinas gástricas. Opa, então eu estou protegendo ao mesmo tempo que eu estou controlando a acidez estomacal. Aqui é um estudo em animais, tá? Olha aqui, ó. Eles compararam com o efeito da ranitidina. Ah, Fernando, mas não dá de extrapolar para um efeito em humano. Não, mas o GastroShield, o extrato da planta, tá? Aqui só o veículo, olha a lesão do esôfago. Aqui, ranitidina, 20 e 50 miligramas. Então, o efeito dela é significativamente igual ao da ranitidina e numa dose maior ela tem um efeito até melhor, tá? 49% da redução, 56% da redução e 48% da redução da lesão do esôfago, tá? Lesão esofágica em modelo animal. Fernando, tem estudo clínico? Tem estudo clínico também, tá? Então, dispepsia funcional, paciente não tinha nenhuma lesão estrutural diagnosticada, certo? Mas o que que eu tenho? Eu tenho uma redução aí, ó, no score da sensação de acidez de queimação de 71%, usando 50 miligramas do extrato, tá? Do Gastro Shield. 50 miligramas, uma a duas vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições. O tratamento pelo menos 8 semanas, certo? Então, eu posso usar isso daqui no desmame dos prazóis, por exemplo. Ou eu posso usar isso daqui pontualmente num paciente com hipercloridria. Eu posso usar isso daqui pontualmente num paciente com gastrite, com úlcera gástrica, porque ele vai melhorar a cicatrização. Segundo ativo, estomazinco. Estomazinco é o zinco L-carnosina, tá? Ah, Fernando, já conheço o zinco L-carnosina, ele é muito antigo, só que ninguém prescreve e é um baita de um ativo, tá? O zinco carnosina, ó, ele é um dipeptídeo que tem a beta-alanina e a L-histidina ligada ao zinco. É um zinco bisglicinato que tem duas glicina. O zinco L-carnosina tem uma alanina e uma histidina ligada a ele. Só que qual é a diferença do zinco bisglicinato? Esse zinco, ele tem uma dissociação mais lenta. Ele fica mais tempo em contato com a mucosa. Ele vai liberar zinco para ser absorvido? Vai, gradualmente. Só que esse zinco ele é mais importante por quê? Porque ele vai estar tratando a mucosa. Ele vai estar tratando a mucosa. Então ele vai gerar o quê? Menos agressão, mais proteção do epitélio, melhor capacidade de reparo, certo? Existem mecanismos de ação vários, né, descritos, mas o principal para mim é a proteção da mucosa,
tá? Para mim, o principal é a proteção da mucosa, mas ele vai ter uma atividade antioxidante, uma modulação inflamatória e favorece o reparo epitelial. Mas ele favorece o reparo epitelial, diminui a inflamação e tem ação antioxidante, por quê? Porque ele protege a mucosa. Esse é o Stomazinc ou zinco L-carnosina. Fernando, tem diferença? Tem, tá? Porque os estudos falam desse produto aqui, ó, que é o Polaprezinc, que é o Stomazinc, que é o que eu estou falando, né? Usa o Stomazinc na prescrição, tá? Aqui o que é que eles viram? O resultado da cicatrização endoscópica da úlcera gástrica, tá? O que que aconteceu? Melhora no resultado. Fernando, foi usado só Stomazinc? Não, eles usaram a medicação mais o Stomazinc. Só que a medicação sozinha teve uma resposta menor do que quando eu usava o zinco L-carnosina, quando eu usava o Stomazinc, certo? Então, 4 semanas, 44% de melhoras, 8 semanas, 81,48% de melhora na cicatrização de úlcera gástrica. Tá aqui as referências do artigo. Aqui, resultado: protusão da base da úlcera usando lanzoprazol e usando lanzoprazol mais o Stomazinc. O que que acontece? 20,7% contra 1,3%. Então, diminuição da protusão da base da úlcera com 8 semanas de tratamento. Um inibidor da bomba de prótons associado com o Stomazinc. Fernando, poderia não usar Stomazinc e usar o GastroShield? Esta é a ideia, tá? Do protocolo de Biprazol. O que que acontece? Eu uso o GastroShield, eu uso o Stomazinc, controla a agressão, reforça a barreira, favorece o reparo, acelera a cicatrização e com isso eu tenho menos agressão, mais proteção. Eu busco fazer o quê? Um reparo da mucosa. Eu tenho uma recuperação da mucosa. Mas eu não paro por aí, tá? Porque às vezes o problema não é somente ácido. Eu tenho uma dispepsia associada. Vamos tratar assim, uma dispepsia associada. E daí eu trago para vocês um outro ativo muito interessante que é o azafim, Férula azafoetida, tá? O que que é o azafim? O azafim é o extrato dessa planta. Eles fizeram uma tecnologia Phenomat, que é para melhorar a absorção e a eficácia desse produto. E ele pode ser um encaixe perfeito. Por quê? Porque ele estimula a secreção de enzimas digestivas, pepsina, bile, enzimas, proteases, amilases, lipases, favorece a digestão, favorece o esvaziamento gástrico e melhora os sintomas da dispepsia. Então, eu tenho estudos realmente mostrando a redução de quase 80% dos sintomas com azafim, tá? Então, melhora significativa global aí, ó, de 81%, livre de sintomas no final do tratamento, 66% comparado com placebo. 250 miligramas 2 vezes ao dia antes das refeições. Então, Fernando, eu vou associar então o azafim, certo? Antes do café da manhã, antes do jantar, antes do almoço, certo? Junto com o quê? Junto com GastroShield, junto com Stomazinc e junto com o nosso quarto ativo que eu acho muito importante, a aloe vera. Muito importante, o extrato de aloe vera tem que ser um extrato de uso interno, tem que ser descolorizado, padronizado, sem antraquinonas, tá? Importante ter um alto teor de concentração e pureza, 200 para 1, um extrato seco 200 para 1 de aloe vera. Aonde que entra a aloe vera? Vai ajudar o Stomazinc, suporte da mucosa, modulação inflamatória, conforto gástrico, vai ajudar o azafim.
Por isso que eu trouxe esses quatro ativos, né? Fernando, tem estudos científicos mostrando sim, tá? Redução dos sintomas de dor epigástrica, queimação, plenitude, tá? Estudos randomizados, 200 miligramas duas vezes ao dia do extrato de aloe vera concentrado 200 para 1. E o último ativo é o quê? O cloridrato de betaína, que vai dar suporte à acidez gástrica e digestão eficiente. Por quê? Porque a maioria dos pacientes estão com hipocloridria após os 40 anos. Fernando, mas vai dar sim prescrever sem? Não, faz o teste de prescrição. Dá uma dose pequena, vai aumentando a dose de cloridrato de betaína e vai ver o resultado, certo? Então tá aí, ó. Por que o cloridrato de betaína? Ele aumenta a liberação de H+. Aqui, ó, o hidrogênio que está ligado ao cloro libera H+, e vai formar ácido clorídrico. A ativação do pepsinogênio melhora a digestão e tem resultados clínicos fantásticos. Importante, tem que ser cloridrato de betaína, não pode ser a betaína base, tá? A betaína base é trimetilglicina. Trimetilglicina é um fator de metilação. Importante que seja o cloridrato de betaína. Isso é muito importante para prescrição, tá? O que eu falei do teste é aqui, ó. Começa com 100 miligramas, 50 miligramas, toma uma cápsula durante 3 dias, depois passa para duas cápsulas. Opa, tô tomando de 100. 100 mais 100, 200. Toma três cápsulas, 100 mais 100 mais 100, 300. Toma quatro cápsulas. Ou aqui me queimou, deu queimação. Opa, chegou na dose que deve parar. Então eu vou voltar para a dose que eu tenho conforto e que não me dá queimação, essa é a dose ideal. Mas, de praxe, a maioria dos pacientes, 300 miligramas, se dão muito bem com o cloridrato de betaína. Tem estudos, Fernando, que a betaína realmente reacidifica o estômago? Tem, tá? Esse estudo foi feito com rabeprazol, tá? Eles, na verdade, estavam testando o quê? A biodisponibilidade de um medicamento, que é o dasatinib. Dasatinib. O dasatinib, ele só é absorvido quando tem um pH baixo, uma alta produção de ácido clorídrico. Então, se toma o dasatinib com um rabeprazol, o que acontece? A biodisponibilidade diminui, tá? Aqui ele sozinho, né, após o rabeprazol, e aqui com o cloridrato de betaína. O cloridrato de betaína aumenta a biodisponibilidade em quase 105%. Então, ele aumenta, ele reacidifica o ácido. Uma coisa importante, meia vida aproximada do cloridrato de betaína 3 horas. Então, se tomou cloridrato de betaína e deu queimação, dali 3 horas não tem mais ácido clorídrico. Então, não tem como eu causar uma ulceração gástrica por uso de cloridrato de betaína. Porque ele não estimula a produção pelo estômago. Ele doa o hidrogênio para a produção do ácido clorídrico. E está aqui o protocolo do Budiprazol 2.0. O que eu uso? Uma fórmula única com Estomazin, 75 miligramas. Mas tu falou que é 150. 150, mas eu estou fracionando a dose 2 vezes ao dia. GastroShield, 50 miligramas. Aloe vera, de 50 miligramas. O Azafin, de 125 miligramas. Uma dose 2 vezes ao dia antes das refeições. Junto, cloridrato de betaína, 300 miligramas, uma dose 2 vezes ao dia. Tá? O que eu vou fazer?
Vou tomar a Fórmula 1 junto com o Prazol durante 10 dias. Eu tiro o Prazol da minha vida. Continuo mantendo a suplementação, que é a fase 2. Suplemento por mais 20 dias. Aqui eu reavalio a necessidade de manter um GastroShield, de manter um cloridrato de betaína. Então, protocolo do Goodbye Prazol 2.0. O protocolo antigo usava tintura de espinheira santa, guaçatonga, usava até ácido clorídrico oficinal. Gente, não prescrevam ácido clorídrico oficinal, é um risco, porque o paciente ele pode tomar 5 gotas, como ele pode tomar 10 ml. E daí sim eu posso causar uma queimação muito grande. Tá? Ah, mas tem o fulano, beltrano e ciclano que fala do ácido clorídrico que indica o uso. Mas eu já vi problemas com pacientes. Se a criança pega esse vidrinho do ácido clorídrico, achando que é uma gotinha gostosinha, é um problema sério, tá? Então, por isso que eu não gosto de indicar ácido clorídrico oficial. É muito mais fácil indicar o cloridade de betaína, muito mais seguro. Então, a caixa de ferramentas do Budibiprazol, controle da acidez, GastroShield, preparo da mucosa, Stomazinc e aloe vera, refluxo, GastroShield, dispepsia, azafim e a hipocloridria, o cloridrato de betaína, certo? Aqui, o objetivo aqui é fazer com que ninguém use um prazol para sempre sem saber por quê. O nosso objetivo é controlar quando necessário, proteger a mucosa, reparar a mucosa e recuperar a fisiologia. O tratamento não é apenas tirar o prazol, é entender a causa e restaurar a saúde gástrica. E como eu sempre termino as minhas aulas, tem gente aprendendo o que você não sabe. Certo, pessoal? Quero deixar um convite. Deixa eu só interromper aqui.